Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está por aqui para trazer para a gente quais são os principais destaques da agenda da Rosa Escala para hoje, meu querido. Bom dia, Débora. Não durou nem 24 horas aí o alívio nos mercados provocado pela intervenção do Tesouro Americano. Os juros longos dos Treasuries voltaram a subir ontem, com a T-Note de 10 anos novamente perto dos 4,7% e o T-Bond de 30 anos encostando em 5,25%, que reforça a percepção de que a ampliação das recompras de títulos não é suficiente aí para conter a pressão do endividamento dos Estados Unidos. Vale a gente lembrar que a dívida pública americana ultrapassou os 40 trilhões de dólares e segue no centro das preocupações em relação ao custo de financiamento do governo. Analistas avaliaram que o aumento do limite de operação de recompra de 2 bilhões para 4 bilhões de dólares é pequeno aí diante do tamanho do mercado e não altera a deterioração dos fundamentos da dívida americana. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse ontem que poderá ampliar as recompras nos próximos meses, mas negou que a estratégia tenha relação aí com a política monetária do Fed ou que a medida seja inflacionária, e prometeu maior ênfase no processo de consolidação fiscal. O Bessent afirmou ainda que os atuais rendimentos dos Treasuries não refletem os fundamentos da economia americana, mas também não convenceu ninguém. Na avaliação do JP Morgan, o aumento das recompras de títulos aí dos Estados Unidos ataca os sintomas, mas não as causas, além de comprometer a credibilidade do Tesouro americano. Em relatório, os analistas do banco disseram que a iniciativa foi incomum, porque não havia aí sinais de uma disfunção ou falta de liquidez no mercado que justificasse o aumento das recompras de treasuries. Outra casa de análise, a First Eagle, alertou que a recompra de treasuries longos pode ser um tiro pela culatra, se exigir uma maior emissão de títulos de curto prazo, ampliando aí o risco de um cenário de déficit já elevado. A volta da pressão nos juros longos pesou sobre as bolsas em Wall Street, que acabaram fechando em baixa, em meio a esse cenário também de petróleo em alta por causa da piora das tensões no Oriente Médio, Débora. Pois é, e por falar em petróleo, o governo brasileiro, né, Theo, já estuda renovar as medidas para conter a alta dos combustíveis. Afinal de contas, petróleo de novo em 94 dólares, né? Exatamente, Débora. O governo estuda prorrogar aí por mais 30 dias aquela subvenção que está em 44 centavos por litro da gasolina e que vence na próxima terça-feira, dia 25, diante aí da permanência do preço do petróleo em níveis elevados, né? Agora há pouco, como você mesmo observou, o petróleo do tipo Brent já era negociado numa leve alta, mas ainda perto dos 94 dólares por barril, né? Sem dúvida, é um preço muito alto. Essa prorrogação do subsídio sobre a gasolina exigiria a aprovação pelo Congresso, da medida provisória que autorizou a medida e que tem validade só até o dia 9 de setembro, ou uma outra solução jurídica. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a guerra continua sem qualquer sinal de alívio. Inclusive, ontem, o Scott Bessent comentou que anunciará na próxima segunda-feira uma série de medidas econômicas por parte do governo americano para aumentar a pressão sobre o Irã. O Bessent prometeu impor ao Irã as sanções mais duras da história, nas palavras dele, e disse que buscará aliados para isolar economicamente o governo de Teherã. Além disso, né, conforme o Trump já tinha dito essa semana, o Bessent reforçou que os Estados Unidos pretendem agir economicamente contra os países e empresas que comprarem petróleo iraniano ou ajudarem aí o país a contornar as restrições. Até o anúncio dessas medidas, na segunda-feira, a tendência é que o petróleo siga aí pressionado nessa casa dos 94 dólares ou mais, Débora. Pois é, e o que temos aí na agenda dos mercados para essa sexta-feira, Theo? Hoje teremos uma sexta-feira até que tranquila para encerrar essa semana, né? Aqui no Brasil, o foco dos investidores está voltado para a corrida ao Palácio do Planalto, né? Hoje teremos no final da tarde a divulgação de uma nova pesquisa eleitoral do Instituto Datafolha e também há uma expectativa de que o presidente Lula participe de uma sabatina no SBT, que está prevista aí para 6h30 da tarde. Na agenda de indicadores, hoje é dia de divulgação de dados preliminares de atividade, os PMIs de agosto, pelo mundo afora. Nos Estados Unidos, o dado está previsto para ser divulgado às 10h45 da manhã. Na Europa, os números já saíram agora cedo. Na zona do euro, o PMI composto preliminar subiu para 52,1 pontos em agosto, depois de marcar 52 cravados em julho, atingindo aí um nível mais alto em 9 meses e superando a expectativa dos analistas, que era de 51,7 pontos. No Reino Unido, o PMI composto ficou estável em 52,5 pontos em agosto,
contrariando a expectativa do mercado, que era de redução para 51,6. E no Japão, os dados saíram ainda de madrugada, né? O PMI composto preliminar por lá subiu de 52,7 em julho para 53,4 pontos em agosto. Lembrando que níveis de PMI acima de 50 pontos em todos esses resultados indicam expansão da atividade econômica nesses países, Débora. É isso, meu querido. Muito obrigada, Theo. Sexta-feira, sextamos, hein? Até Já segunda, Theo. estamos. Tchau, tchau. Até Até segunda. mais.